Olá, uma boa noite. O meu nome é José Carlos. Hoje eu moro em Serra, município de Espírito Santo, mas a minha origem de nascimento é Paulo Afonso, na Bahia. Era no ano de 1989 e aconteceu comigo e um amigo meu a pior experiência que eu tive em toda a minha vida. Eu e minha família já morávamos em uma cidade pequena próximo a Paulo Afonso, por nome de Glória. Estou com 55 anos. Sempre ouvi os meus avós contar histórias de lobisomem, mas eu nunca acreditava. Achava que era lenda. Bom, pois até o momento eu nunca tinha visto nada parecido com o que eles descreviam. Mas nesse ano de 89, passou um circo na nossa cidade. E como era uma cidade que não tinha atração nenhuma, se tornou uma grande festa na cidade. O circo ficou lá por 2 meses. E depois disso foi para outra cidade vizinha, a uns 15 quilômetros de onde morávamos. O meu amigo João começou a paquerar uma jovem que trabalhava no circo. E como a cidade que morávamos tinha poucos recursos, nós não tínhamos dinheiro e nem condução para irmos ao circo na cidade onde estava agora. Passada uma semana, o meu amigo apareceu com uma moto que era do pai dele. Nesse dia, o velho se embriagou e João pegou a moto. Levamos meia hora para chegar até a cidade onde o circo estava. Chegamos por volta das 9 horas da noite, mas o espetáculo já tinha começado. Não valia mais a pena pagar ingresso. Ficamos do lado de fora e o meu amigo mandou recado para a moça. Então ela falou que só podia sair depois que acabasse o espetáculo. Quando terminou por volta das 11 horas da noite, ela saiu e eles foram conversar um pouco afastado de mim. Fiquei próximo da moto esperando ele. Quando demorou um pouco, ele veio até mim, então logo percebi que a moça tinha dado um fora nele. Brinquei, dizendo para ele que artista de circo fica com cada um numa cidade. Isso daí passa. Foi o que ele disse. Vamos embora. O velho já deve ter acordado e sentido falta da moto. Então subimos na moto e partimos. Só que até chegar na estrada asfaltada, tínhamos que rodar uns 5 quilômetros em estrada de chão, bem esburacada. Então meu amigo ia devagar, em terceira marcha. E foi quando, ao contornar uma lagoa no final, que tinha um curral, passamos pelo curral. E foi aí que eu escutei um barulho muito forte de um animal ofegante. Quando eu olhei para trás, eu vi um animal que a princípio parecia um cachorro. Tinha a cabeça enorme, orelhas pontiagudas, mas era muito grande mesmo. Bom, foi o que eu percebi. Daí vi que não era um cachorro, nem um porco, porque era muito grande, só aparentava. A parte frontal era toda peluda. Os olhos eram na cor de brasa viva. Aí falei para o meu amigo: acelera que esse cachorrão vai pegar a gente. Pois eu estava sentado no bagageiro e aquela coisa estava a 1 metro da minha coxa direita. Quando o meu amigo olhou para trás e viu aquele bicho quase nos alcançando, ele entrou em pânico. Acelerou a moto de uma vez e eu quase caí. E em seguida, a moto quis morrer, pois ele estava em terceira marcha. Bom, ele reduziu para a segunda e acelerou novamente. À medida que a moto ganhou velocidade, o bicho continuou a nos perseguir. Mas graças a Deus, saímos ilesos daquele ataque. Chegamos na rodovia, onde era asfaltada, e meu amigo acelerou muito, pois ele ainda estava em choque, pois nós nunca tínhamos visto uma coisa tão assustadora. Quando estávamos mais ou menos a uns 1000 metros de nossa casa, outra coisa assustadora nos aconteceu. Ele vinha mais ou menos a uns 80 km por hora, e foi aí que do nada nos aparece um rapaz totalmente embriagado empurrando uma bicicleta. Ele surgiu do nada. Gritei para o meu amigo: olha aquele cara. Não deu tempo para nada. Só fechamos os olhos e passamos. Fiquei furioso com aquele cara.
Fomos voltar para ver quem era o infeliz. Retornamos imediatamente, meu amigo iluminando com o farol da moto, e eu desci com uma lanterna que tínhamos. Mas não vimos ninguém, não achamos ninguém. Aí meus cabelos ficaram suspensos da cabeça, a ponto de eu não senti-los. Foi a pior experiência que eu já tive em toda a minha vida. E te falo, essa história é verídica. Vimos um lobisomem naquela noite, e depois esse homem que desapareceu do nada. Bom, é o relato. Obrigado aí por contar no seu canal. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Há 2 semanas atrás, em uma noite de sexta, eu e meu marido fomos a um churrasco na casa de um primo dele que acabou de ir morar junto com a namorada. Resolveram comemorar com um churrasco, somente nós 6. Eu, meu marido, o primo dele com a esposa, que nos convidaram, e um outro casal que morava em frente a essa casa que ele alugou, que também são amigos de infância do meu marido e do primo dele. Até aí ok. Estávamos lá comendo e bebendo, quando a esposa do amigo me disse que a noite passada algum bicho veio no lote vago que tinha ali na rua ao lado da casa deles. Era um lote enorme de esquina, cheio de mato, que se emendava com outro lote de esquina que também era vago e estava só o matagal. Então perguntei que bicho era. Achei que era uma onça ou algo assim. Então ela me contou a história que eu vou contar agora. Ela ouviu seus cães latindo e uivando feito loucos. Tarde da noite. Já eram umas meia-noite e pouco. E ela tem 3 cães grandes. Todos vira-latas, que segundo ela não paravam de latir, gritar ou uivar. Ela fica sozinha em casa com um filho de 2 anos, pois o marido dela é caminhoneiro e vive nas estradas. Ela então disse que ficou com muito medo, mas não foi ver o que era. Foi então que ela ouviu o portão da vizinha abrindo e os cães da vizinha saíram correndo e latindo. A casa dessa vizinha fica entre a casa dela e os lotes vagos. A vizinha, essa que também tem 3 cães vira-latas grandes, ela então se acalmou, pois pensou que o marido da vizinha devia ter ido ver o que era. Então ela foi dormir tranquilamente. No dia seguinte, quando ela estava saindo para trabalhar, viu a vizinha na calçada olhando para aquele enorme lote baldio. Então ela foi até a vizinha perguntar que barulheira ela que era da noite passada, que nem os cães dela nem os da vizinha deram sossego. E perguntou se o marido dela viu algo na rua. E foi quando a vizinha virou para ela e falou, com uma feição pensativa, disse que o meu marido que aquele lá nem acordou. Eu estava no celular quando ouvi os cães latirem e uma pancada no muro da minha casa, como se alguém tivesse sido arremessado nele. E o barulho vinha do lado desses lotes aqui. Escutei passos e um som de salto e uma outra queda e um som parecido com palmas. O meu marido não quis acordar para ver o que era. Então eu catei uma faca, abri o portão e soltei os cães para verem o que era. Eu achava que era uma pessoa tentando pular um muro. Algum drogado desses que vivem aqui nas ruas da cidade. Tava procurando algo para roubar. Bom, sei lá. Eu escutava quando pulava e caía. Então eu soltei os cães para rodearem e pegarem o malandro. E fui com a faca na mão. E quando eu cheguei aqui desse lado da calçada, eu vi aquela coisa agachada, encarando eu e meus cães. No início, achei que era uma onça. Os olhos brilhavam, bem amarelados. Os cães iam em cima, mas não chegavam muito perto e já voltavam. O bicho ficou me encarando e ignorando os cães em certo momento. Então, dali a pouco ficou de pé, igual gente. Aí que eu vi que não era coisa desse mundo não. Devia ter uns 2 metros de altura. Na luz da lua deu para ver as orelhas. Eram grandes e estavam caídas. Aquela coisa parecia assustada. Não aparentava raiva, apenas medo. Pude até ouvir um grunhido em certo momento. Eu não sabia se corria ou ficava ali.
eu congelei. Ele me encarou por alguns segundos e então se virou e correu na direção da mata que fica no fim da rua atrás dos lotes baldios. Quando ele correu, eu notei as orelhas baterem uma na outra e faziam um som de palmas. Os cães foram atrás, mas eu corri de volta para dentro de casa. Chamei os cães para voltarem, mas não voltaram. Então eu tranquei o portão, fui para dentro de casa, acordei meu marido e contei tudo para ele. Alguns minutos depois, os cães voltaram. Meu marido abriu o portão e eles entraram. Estavam todos bem, sem nenhum arranhão. Bom, após ela contar isso no churrasco, ficamos ali nos olhando, sem saber nem o que pensar ou falar. A vizinha dela não é doida. Ela tem uma loja de roupas aqui na cidade que é pequena e é bem respeitada. Não tem fama ou histórico de contar essas coisas. Pelo contrário, ela é bem séria. Bom, quando fomos embora do churrasco, lá pelas 3 da manhã, mostrei para o meu marido os lotes e contei a história. Ele acelerou o carro para sairmos dali depressa. O meu marido é bem medroso, tem medo dessas coisas. Bom, esse é o relato. Uma boa noite a todos aí. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Uma prima minha conta que certa vez houve um acidente terrível na avenida, em frente ao edifício em que ela mora. 2 carros haviam batido violentamente. E um dos carros estava uma garotinha que morava no prédio desta minha prima. Ela conhecia a garota de vê-la quase que diariamente. Conhecia também os pais, assim de passagem pelas áreas comuns do prédio. Bom, a garotinha ficou muito ferida no acidente e foi hospitalizada em estado muito grave. Alguns dias depois, minha prima soube que os pais dela haviam mudado do prédio. E ao perguntar ao porteiro se ele tivera notícias da criança, obteve uma resposta um pouco vaga. Enfim, ao que parecia, a garotinha havia melhorado. Certa vez, ao esperar o elevador social para ir ao trabalho, ela começou a ouvir uma risada de criança e cada vez ficava mais próxima. E então ela percebeu que vinha do elevador de serviço, que se aproximava do andar em que ela estava. Então ela correu até ele para ver se dava tempo de pará-lo e pegá-lo, pois estava com um pouco de pressa. O elevador estivera por alguns dias parado para manutenção. Por isso, ela ia para a garagem onde o elevador social não chegava. Estava esperando por ele mesmo. Na hora, ela ficou surpresa em ver o elevador de serviço funcionando. E ela correu e não conseguiu pegar o elevador, mas pôde ver claramente pela janelinha da porta do elevador que lá dentro, enquanto a cabine passava pelo andar dela, estava a garotinha acidentada, que olhou para ela e começou a gargalhar. Minha prima ficou radiante, pois ela havia ficado muito comovida com o acidente, e o jovem casal de pais da garotinha, ao qual ela não teve acesso após o acidente, mas imaginava como deviam estar. Enfim, ela chegou a comentar no trabalho, pois também havia comentado o acidente. As pessoas também demonstraram um alívio ao serem informadas que a garotinha estava bem. Na manhã seguinte, ela aguardava o elevador de serviço para ir ao trabalho, mas ele demorava muito. E ela ficou muito chateada, julgando que alguém estava prendendo o elevador em outro andar. Deu uns tapinhas na porta e chegou até a assoviar dentro do fosso para que se ver se o provável prendedor soltava o elevador para ela. Ela esperou e desistiu, foi de social. Mas, na passagem para a garagem, aproveitou e reclamou com o porteiro para que ele fosse verificar quem estava prendendo o elevador de serviço. Ele ficou confuso e surpreso e levou ela até o elevador de serviço. E chegando lá, ela, completamente pasma, viu o elevador com a placa de reparo. Antes que ela perguntasse se ele havia quebrado de novo, o porteiro já foi logo falando que a peça a ser trocada ainda não havia chegado e que por isso o elevador estava entrando no 7º dia sem funcionar. Minha prima disse que a pressão dela foi parar no pé na mesma hora e ela teve uma pequena vertigem e não conseguia falar, gaguejava,
teve uma crise de choro instantânea e subiu para a recepção do prédio. Lá o porteiro lhe deu um pouco de água com açúcar. E ela lembrou que na véspera estacionara o carro e chegou a ver a placa no elevador e pensou, nossa, quebrou de novo. E subiu no social, mas provavelmente por estar muito cansada, apagou isso totalmente da cabeça. E naquela manhã não lembrava disso. Ela não conseguiu ir trabalhar e passou aquele dia inteiro com uma dor de cabeça muito forte. Só chorava. Passou o dia chorando sem parar enquanto lembrava de tudo. Muitos dias depois, após procurar muito, ela obteve notícias da garotinha. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada seguinte ao acidente. Bom, como explicar tudo isso? Tá aí, galera. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.